A China se tornou o país e ambiente mais vigiado do mundo. Os cidadãos chineses são controlados em absolutamente tudo. Talvez o único lugar onde eles não são monitorados são em seus pensamentos. E quando eles estão dentro de sua mente, porque se os pensamentos são expressados, eles são logo avaliados e notificados sobre a definição de poder ou não dizer aquilo. E com a evolução tecnológica, com a chegada da internet no final dos anos 90, parecia se tornar cada vez mais difícil controlar os pensamentos e conhecimentos mundanos de seus cidadãos. Mas foi aí que nasceu o grande firewall chinês, uma estrutura absurdamente pujante para vigiar e controlar toda a população chinesa online. E convenhamos, não são poucas pessoas, cerca de 1 bilhão de chineses têm acesso à internet hoje. Isso é 3/4 da população do país. Mas como o maior programa de censura do mundo se formou e como ele toma conta de cada milímetro da vida dos chineses? É isso que vamos descobrir agora no vídeo. O projeto Escudo Dourado é uma ferramenta da China instituída em 1998. Seu intuito é filtrar, controlar e inserir informações na internet. O sistema também é conhecido pelo nome de O Grande Firewall da China, em alusão à Grande Muralha da China, um escudo de proteção controverso. Enfim, nos anos de 1990, ocorreu a introdução da internet no país por meio da primeira conexão a cabo. 5 anos depois, já estavam em funcionamento os cybercafés nas grandes cidades chinesas. Dentro deste contexto, as autoridades locais perceberam que o livre acesso a qualquer tipo de informação poderia interferir nas políticas do segmento comunista do país. Foi assim que o grande firewall chinês nasceu, mas só em 2003, com o grande começo da disseminação da internet no mundo, que o projeto foi oficialmente lançado na China e começou seu rápido crescimento para conter as informações e influências do Ocidente. As medidas adotadas formam um cauteloso sistema de filtragem de pacotes de dados que funciona assim. Os programas de computador que realizam bloqueios na internet são chamados de firewall. Os firewalls utilizam diversas técnicas para analisar e bloquear os pacotes, ou seja, as comunicações, porque todos os dados que trafegam na internet estão em pacotes. Normalmente, os pacotes são apenas analisados de forma superficial. Se você pensar nos pacotes como cartas, o firewall estaria examinando apenas o formato do envelope ou destinatário remetente. No entanto, para tornar mais preciso a varredura, é possível que o firewall também abra o envelope para examinar o conteúdo da correspondência. Essa ação é chamada de Deep Packet Inspection, ou traduzindo, inspeção profunda de pacotes. Para que a China consiga bloquear palavras-chave em toda a comunicação da internet, não apenas em sites, mas também em e-mails, os softwares utilizados precisam realizar a inspeção dos pacotes. O problema dessa tecnologia é que ela consome muitos recursos. Não é simples ter um sistema verificando tudo o que trafega na rede, porque ela pode gerar impactos no desempenho das conexões. Mas com o passar do tempo, a ferramenta foi melhorando seu desempenho tecnológico e ficando mais ágil e precisa, mas ainda assim era insuficiente para manter o controle total. Sendo assim, a China inseriu um exército de pessoas para ajudar manualmente a fiscalizar a internet. Hoje, estima-se que cerca de 50 mil policiais profissionais trabalham por conta destas verificações e mais de 2 milhões de pessoas ajudam a fazer essa varredura na internet chinesa. Essas pessoas são influencers da internet e também cidadãos comuns trabalhando paralelamente para o governo do Partido Comunista Chinês. Esse número de vigilantes cresce cada dia mais e eles são responsáveis por identificar tudo aquilo que passou batido pelo firewall chinês, como palavras proibidas escritas com números no meio disfarçadamente, incitações a protestos e violência, falas contra o partido ou seu presidente Xi Jinping, conteúdos do Ocidente, principalmente americano, enfim, tudo aquilo que a inteligência artificial chinesa ainda deixa
passar. O exército cibernético do partido fica de olho e bloqueia ou denuncia, o que acaba caindo no lado interpretativo, ou seja, o que abre ainda mais o leque de censura. Bem, e uma curiosidade, já que citamos o presidente Xi Jinping, é que diante de um meme que rodou a internet há uns anos atrás, o desenho, as imagens, o filme e o nome Ursinho Pooh foi proibido na China, pois o presidente achava aquela comparação ofensiva e degradante e mandou proibir tudo que tinha a ver. É engraçado. Enfim, o cidadão chinês tem que estar sempre atento para não ser às vezes simplesmente mal interpretado e assim punido até com prisões. Por isso, alguns assuntos são fortemente tratados como tabu na China. Por serem proibidos pelo governo, as pessoas nunca falam sobre eles. E os principais assuntos são Dalai Lama e a independência do Tibete, defesa da democracia, conteúdo negativo para a sociedade perante as diretrizes do Partido Comunista Chinês, independência de Taiwan, críticas ao governo e ao socialismo, pornografia e referências a sexo, estímulos à violência, apostas e jogos de azar, separatismo regional, incitações a protestos, e o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989. Esse acontecimento é um fato que a China tenta até hoje simplesmente apagar de sua história e da memória do povo chinês, pois consistiu na repressão da ditadura chinesa às manifestações populares pacíficas ocorridas em Pequim por meio do emprego da força militar chinesa, o que acarretou na morte de um grande número de civis. Este assunto é tão perigoso na China que ainda hoje há prisões e até desaparecimento de pessoas que ousam falar a frase massacre da Praça da Paz Celestial. Essas icônicas imagens rodaram o mundo e até hoje são famosamente conhecidas, mas na China essas cenas simplesmente não existiram. Se você quer arrumar confusão com o Partido Comunista, é só ir para a China e falar sobre este assunto ou mostrar essas imagens para alguém lá. Bom, não faça isso, viu? Como você acabou de ver, vários assuntos são proibidos entre a população chinesa. Mas além disso, tem os famosos sites, domínios e aplicativos que já há décadas são bloqueados e expressamente proibidos em todo o território chinês. De acordo com o último estudo da Universidade de Harvard, ao menos 18 mil websites são bloqueados no país, juntamente com 22 redes sociais. Entre eles, os mais famosos são o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, o Pinterest, o Google e seus serviços como Gmail e demais, o YouTube, Netflix e a Wikipedia em todas as línguas. E sobre veículos de comunicação, Wall Street Journal, Bloomberg, New York Times, The Guardian, entre outros do Ocidente. O governo da China não bloqueia apenas sites, mas também os endereços IP vinculados a estes sites. Isso significa que, mesmo que o site esteja desbloqueado, você ainda não poderá acessá-lo enquanto estiver na China. É aí que entra uma ferramenta já digamos que comum aqui no Brasil e no mundo, mas que na China, apesar de também ser usada, é arriscar a sua vida se houver algum deslize. Estamos falando do VPN. O VPN é uma ferramenta que camufla seu ID na internet juntamente com sua localização, te permitindo basicamente acessar tudo como se estivesse em um país livre. VPNs não são ilegais na China, mas o seu uso é altamente restrito. Pessoas físicas e cidadãos comuns não têm autorização para usar. Então, por que a China não bloqueia todos os softwares de VPN no país? Bem, VPNs são necessários para os negócios da China, principalmente para o comércio internacional. VPNs protegem os dados enviados entre a China e o resto do mundo. Desativar todas as VPNs na China limitaria drasticamente a capacidade das empresas globais realizarem negócios na China. Sendo assim, a pequena janela de liberdade na internet que os cidadãos chineses têm é pelo uso desta ferramenta, mas que pode sair bem caro. Muitos chineses fazem uso deste mecanismo até para acessar redes sociais do Ocidente, mas fazem correndo um grande risco de poder ser acusado pelo Partido Comunista de traição contra o Estado, implicando em várias punições, sendo proibido de usar serviços públicos e até privados como metrô, ônibus,
nos shoppings, estádios, viagens para fora de sua cidade e até prisão. Mas a grande muralha de censura da China vai além dos limites virtuais. O Partido Comunista também desenvolveu mecanismos para controlar as informações que não estão propriamente dentro da internet integralmente. Sabemos que hoje a imprensa de todos os países se fundiram com a internet para acompanhar o crescimento tecnológico, certo? Mas ainda assim, os meios de comunicações tradicionais têm seu lugar, como os jornais impressos, as rádios e as TVs. E este lado a China também tratou de cercar. Não há nenhum nível de liberdade de imprensa na China. Olhe só esse levantamento sobre a mídia no país. Há cerca de 1.900 jornais na China, todos com seus nomes próprios parecendo ser únicos, mas todos eles são controlados e publicados pelos governos locais. Na China, há 2.600 estações de rádio e todas elas são rádios estatais. Na China, todos os jornalistas chineses devem ser filiados ao Partido Comunista Chinês e seguir à risca as diretrizes do partido nas coberturas jornalísticas, a custo de ser punido se desobedecer às regras do Departamento de Propagandas. E desde 2019, os jornalistas têm que passar por um exame de lealdade para renovar suas credenciais de jornalista. E editores-chefes passam periodicamente por um direcionamento sobre quais histórias propagarem e quais omitirem. As penas por saírem fora da conduta do governo é a prisão, o que torna a China o país que mais prende jornalistas em números absolutos no mundo. Bom, finalizando e fazendo uma reflexão sobre toda a tecnologia que temos hoje em dia, fica claro que podemos usá-la tanto para o bem quanto para o mal, certo? E foi isso que a China fez. Com todo o crescimento tecnológico do mundo e a entrada da internet em nossas vidas, parecia ser algo impossível controlar os pensamentos e as informações das pessoas. Bom, em alguns países do Ocidente é justamente assim. As pessoas são livres para buscar, pesquisar e pensar o que quiser. Mas a China acabou usando a própria tecnologia que parecia indomável para justamente vigiar ainda mais seus cidadãos. Hoje, praticamente todo cidadão chinês tem um smartphone e neles são instalados aplicativos do governo que servem para te monitorar e te liberar para entrar e sair dos lugares. Ninguém passa despercebido pela grande muralha da China. Se isso soou um pouco assustador e ao mesmo tempo peculiar para você, cuidado. Sua liberdade pode estar sendo relativizada agora no país onde você mora. A desculpa sempre começa com a frase: "Estamos fazendo isso para te proteger e proteger a democracia." E obrigado a você que chegou até aqui. Se curtiu este conteúdo, compartilhe com alguém que também possa gostar e considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Este que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela companhia e até mais!